Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que estão vocês? Bom, a pedidos, eu vou fazer uma aulinha hoje sobre resolução de questões. Essa temática foi pedida pelos meus queridos alunos do meu grupo VIP, assim como eles já haviam pedido as outras as duas últimas temáticas, que foi complementação de ECG, onde eu falei de arritmias e dei ênfase na fibrilação atrial, e a aula de suporte básico. E hoje eu trouxe aproximadamente, acredito, 7 questões sobre cálculo de medicação, também atendendo, né, atendendo aos pedidos desses queridos. E para quem sabe, me acompanha no Instagram, eu sempre promovo um curso de cálculo de medicação e eu tenho um curso previsto para o próximo mês de maio. Mas já antecipo com essa aulinha para tirar algumas dúvidas e caso surjam novas dúvidas, fiquem super à vontade para me chamar lá no meu Instagram, profa, underline, profa, underline, Sheila Oliveira, quase que não sai. Tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Sheila Oliveira, sou enfermeira, sou professora universitária e criei esse meu canal para ajudar, contribuir na construção de conhecimentos dos meus alunos, dos meus colegas que estão aí no dia a dia, na prática. Vamos começar a falar um pouquinho, né, dessas resoluções, dessas questões, vou resolver algumas delas. Então, caso de fato tenham dúvidas, fiquem à vontade para me chamar lá no direct e tirar qual a dúvida que for. Então, eu trouxe aqui uma primeira questão, é uma questão, deixa eu ligar aqui meu canetinha. Então, foi uma questão de 2024, de concurso para enfermeiros, onde ele traz: a correta administração de medicamentos faz parte dos componentes que envolvem a segurança do paciente. Dessa forma, assinale a alternativa que indica a dose correta em ml que deverá ser administrada no paciente que precisa receber 200 miligramas de antibiótico endovenoso. Considere que a unidade tem disponível apenas ampolas com a seguinte informação: 500 miligramas para 2 ml. É o que eu sempre digo para os meus alunos: não há dificuldade nenhuma em cálculo de medicação. Se você interpreta o que o problema está te dizendo, ou o que a prescrição está pedindo, fica muito mais fácil e simples de você montar a sua estratégia de resolução desse cálculo, que na grande maioria é regra de três ou aplicação de fórmula quando há necessidade. Então, se ele está pedindo para o paciente receber 200 miligramas e no hospital não tem ampola de 200 miligramas, só tem de 500 miligramas, é muito simples. Você vai fazer a seguinte regra de três. Se para 500 miligramas, que é a ampola que tem disponível, tem um volume de 2 ml, 200 miligramas, que foi o que foi prescrito, serão quantos ml? E aí você faz a regrinha de três, ó. 500 vezes x, 500x, 2 vezes 200, 400. E aí você corta os zeros, x é igual a 400 dividido por 500, cortei o zero, e dessa ampola de 2 ml eu vou administrar apenas 0,8, que é a respostinha, ó, que equivale à quantidade que foi prescrita. Tá vendo? Não tem dúvida. Se a gente consegue interpretar de fato o que o problema está pedindo, fica muito mais fácil da gente poder resolver. Vamos para a segunda. No que se refere a cálculo de medicação, enquanto técnico de enfermagem, durante seu plantão, você recebeu a seguinte prescrição do médico assistente: administrar sulfato de morfina, 3 miligramas por via intravenosa. Está lá prescrito. Sabendo que o medicamento está disponível em um frasco de 10 miligramas por ml. Aí ele pergunta quantos mililitros deverá ser administrado. Se a gente for avaliar a mesma abordagem da questão anterior. Então, se ele dá uma dosagem, entretanto, eu não tenho essa dosagem disponível, mas eu tenho uma composição em um frasco ampola que equivale a 10 miligramas por ml. A leitura é o seguinte: para cada 1 ml eu tenho 10 miligramas, então 3 miligramas que foi prescrito vai ser quanto? Também regrinha de 3. Aqui, ó, se para 1 ml eu tenho 10 miligramas, 3 miligramas equivale a quantos ml? Aí um ponto importante na hora que a gente for fazer a nossa regrinha de 3. Miligramas tem que estar abaixo de miligramas e ml tem que estar abaixo de ml. E sempre na primeira linha da minha regrinha de três, eu sempre vou colocar o que eu tenho disponível. E na minha segunda linha da regra de três é o que foi prescrito. Então, se eu consigo interpretar o que meu problema está pedindo ou o que minha prescrição está solicitando, eu sei que no momento que eu for realizar a minha regrinha de três, na primeira linha eu vou colocar o que foi prescrito
o que tem disponível, e na segunda linha o que foi prescrito, considerando que ml tem que estar abaixo de ml, miligramas de miligrama, não há erro, viu, gente? É muito simples de fazer. E aí, ó, cruza. 10 vezes x, 10x, 3 vezes 1, 3. X é igual a 3 dividido por 10, que vai ser quanto? 0,3 ml. Então, dessa ampolinha aqui, ó, vou tentar desenhar de 1 ml, que equivale a 10 miligramas, eu vou aspirar apenas 0,3, que equivale ao que foi prescrito. Então, minha resposta é essa aqui, ó, letra C. Quantos ml serão administrados 0,3 ml, que equivale aos 3 miligramas que foi prescrito de morfina. Por enquanto, dúvidas, caso tenha, já sabe, me chama lá no direct que eu tiro essas dúvidas de vocês. Botei até meu Instagram aqui embaixo, @prof_Sheila Oliveira. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão também foi uma questão, ó, de concurso do ano passado, 2024, também para enfermeiro. Foram prescritos 40 miligramas de furosemida, tá? Furosemida é um diurético de alça, via endovenosa a um paciente. A furosemida tem a seguinte apresentação: ampola de solução injetável de 10 miligramas por ml. Ele está dizendo que para cada 1 ml eu tenho 10 miligramas. E o volume total da ampola são de 2 ml. Quantas ampolas deverá ser administrada a esse paciente? É muito simples. Primeiro você vai ver, ó, se eu sei que para cada 1 ml eu tenho 10 miligramas e que minha ampola total tem 2 ml, então eu já sei que na minha ampola ela tem quantas miligramas? 20 miligramas. Porque para cada 2 ml eu vou ter quanto? 20 miligramas. Se ele quer administrar 40, eu vou administrar quanto? 2 ampolas, mas eu vou mostrar o cálculo para vocês. Se 20 miligramas, que equivale a uma ampola, 40 miligramas, que foi prescrito, equivale a quantas ampolas? Vai equivaler a 2 ampolas. Aí me deve estar se questionando, meu Deus, Sheila, onde é que você achou essas 20 miligramas? Vou fazer aqui o cálculo no cantinho. Se 1 ml, que é da minha ampola, eu tenho 10 miligramas, mas sabendo que o volume total da minha ampola são 2 ml, ó, ml embaixo de ml. Então, nessa ampola eu terei quantas miligramas? E aí eu faço a regra de 3, ó. X vezes 1, x. 10 vezes 2, 20 miligramas. Ou seja, em uma ampola de 2 ml, eu tenho quantas miligramas? 20 miligramas. Mas ele não quer que faça só uma ampola, ele não quer que faça só 20 miligramas. O médico prescreveu quanto? 40 miligramas. Então, se uma ampola eu tenho 20 miligramas, 40 miligramas serão quantas ampolas? 2 ampolas. Então, a marcação, ó, é essa aqui, letrinha C. Joia? Fácil também essa, viu? Nível fácil. Vamos para a quarta questão. É uma questão também de 2024, mas foi para técnico. Mas eu achei super interessante essa. Foi algo também que foi pedido lá no meu grupo que fizesse cálculo de pediatria. Eu achei essa aqui, eu falei, vou inserir. Na realidade, essas questões eu já fiz em algum momento com o meu grupo VIP, em um aulão. E aí, quem já acompanhou vai lembrar. Então, aqui, ó, um paciente pediátrico de 15 quilos precisa receber amoxicilina por via intravenosa. Há uma dose de 50 miligramas quilo dia, porém dividida em 3 doses. Aí ele pergunta quantas miligramas de amoxicilina o paciente receberá em cada dose e no final de 24 horas. Então, assim, o paciente tem 15 quilos, pronto. Mas ele quer que seja administrada uma dose de 50 miligramas por quilo dia. Então, ele precisa entender quantas doses de amoxicilina esse paciente vai receber nas 24 horas, tomando como base essas 50 miligramas por quilo. E depois quer saber essa dosagem total, quanto é que ele vai receber por horário, que ele vai fazer isso em 3 momentos, aqui, ó, dividido em 3 doses. Por isso que a gente precisa interpretar, ó, são 3 doses. A regra é o seguinte: se 1 quilo tá para 50 miligramas, porque ele fala 50 miligramas por quilo. A criança tem quantos quilos? 15 quilos. Então, 15 quilos, essa criança vai receber quanto de amoxicilina? Ele vai receber por dia, nas 24 horas, 750 miligramas.
Então, eu vou tomar o que eu tenho de referência. O que que eu tenho de referência? Que ele quer 50 miligramas por quilo no dia. Só que a criança tem quantos quilos? Tem 15. Então, 15 quilos, ele vai receber quantas miligramas de amoxicilina nas 24 horas? Regrinha de 3, 750 miligramas. Essa vai ser a dose diária, porque ele falou 50 miligramas por quilo dia. Como ele tem 15 quilos, então ele vai receber 750 miligramas por dia. Só que ele quer que seja dividido em quantas doses? Em 3. Provavelmente esse paciente vai fazer de 8 em 8 horas. Então, 750 dividido por 3 doses vai ser quanto? 250 miligramas. Então, por horário, essa criança vai receber 250 miligramas de amoxicilina. Então, a resposta é essa aqui, ó, letra D. Percebam que tudo que a gente coloca na regrinha de 3, na primeira linha, é o que eu já tenho disponível. E não esquecer miligramas abaixo de miligramas, quilo abaixo de quilo, ml abaixo de ml, tá? A gente precisa organizar essa regrinha de 3 para que sigamos, né, um racional teórico e não venha a ter erros. Vamos para a outra, né? Elcio precisa receber 1 grama de sulfato de magnésio diluído em 250 ml de soro fisiológico para correr em 1 hora. Tá? Ele quer 1 grama de sulfato de magnésio. Sabendo que a apresentação é a ampola de 10 ml do sulfato de magnésio a 50%, responda quanto de sulfato de magnésio deve ser colocado nessa solução fisiológica. Aí muitos perguntam, ai meu Deus, já não sei mais para onde vai por conta dessa porcentagem. E é o que eu sempre digo aos meus alunos, é uma fala minha contínua. Toda vez que você vê porcentagem, você começa pelo cálculo da porcentagem, tá? Então, avaliando a ampolinha que eu tenho disponível, a ampola que eu tenho disponível é essa aqui, ó. E ele quer que eu faça 1 grama. Então, eu começo a ler por onde? Pela porcentagem. O que é que a porcentagem está me dizendo? Como é 50%, eu estou dizendo que eu tenho 50 gramas de soluto e eu tenho 100 ml de quê? De solvente. Então, eu estou dizendo que para cada 100 ml, eu tenho quantas gramas de sulfato de magnésio? 50 gramas. Só que minha ampola tem quantos ml? 10. Na minha ampolinha de 10 ml, ele vai oferecer quantas gramas de sulfato de magnésio? 5 gramas. Ou seja, para vocês entenderem, né? Eu e meus desenhos, meus alunos já sabem que eu sou a rainha dos desenhos, tá? Sulfato de magnésio, tá? Não vou escrever, não. Tem aqui, ó, 50%, 10 ml, tá? Essa ampola aqui, ó, essa ampolinha, ela tem quantas gramas de sulfato de magnésio? Ela tem, ó, 5 gramas de sulfato de magnésio. Só que o médico prescreveu quantas gramas? 1 grama. Só que ela tem quantos? 10 ml. Então, agora eu vou utilizar como referência ela. Eu já sei quantas gramas de sulfato de magnésio tem nela, então eu vou botar para cada 10 ml, que é minha ampola, ó, eu tenho quantas gramas de sulfato de magnésio? 5. Foi prescrito quantas gramas? 1 grama. Então, dessa ampola, eu vou administrar quantos ml? Então, dessa ampola, eu vou pegar, ó, 2 ml, que equivale a 1 grama do que foi prescrito. Então, eu vou quebrar essa ampola, vou aspirar, ó, 2 ml, que equivale a 1 grama, e vou colocar lá dentro do meu sorinho fisiológico de 250 ml para ele correr em 1 hora. Então, só chamando a atenção, todas as vezes que a gente identificar porcentagem, nosso cálculo vai começar pela porcentagem. E vocês estão vendo, os cálculos são super fáceis, é só regrinha de 3. Entretanto, há necessidade de fazer uma interpretação prévia do que o problema, do que a prescrição está pedindo. Tá bom? Passar para a próxima. A próxima vai até com a respostinha. Também foi uma questão, essa de 2021, para técnico. Aí tem a técnica enfermagem diluiu uma ampola de omeprazol de 20 miligramas em 6 ml de água destilada. Dessa diluição, ela aspirou apenas 2,4 e ela rediluiu para 7,6 e aplicou em uma criança de 3 anos 4 ml. Aí ele quer saber qual a dosagem que foi prescrita pelo médico. Olhe para isso. A técnica, ela diluiu uma ampola de 20 miligramas em 6 ml. E dessa diluição, ela aspirou quanto? 2,4. Aí a gente vem aqui para o cálculo, ó. 20 miligramas para quanto? 6 ml. Tá? Ela diluiu para 6. E ela
tirou apenas quanto? 2,4 ml. 2,4 ml equivale a quantas miligramas? A 8 miligramas. Só que ela pegou esses 2,4 e ela rediluiu para quanto? Para 7,6. Então, ela teve um volume de 10 ml. E nesse volume de 10 ml tinha quantas miligramas? 8 miligramas. Mas desses 10 ml, ela só administrou quanto? 4 ml. Aqui, ó. Apenas 2,4 ml. Rediluiu em 7,6, ou seja, teve um total de 10 ml. 10 ml tinha quanto? 8 miligramas. Mas ela pegou apenas desses 10 ml, ela só administrou quanto? 4 ml. Então, 4 ml equivale a quantas miligramas? Então, qual foi a dosagem prescrita pelo médico? A dosagem prescrita foi 3,2 miligramas, ou seja, nesses 4 ml que ela administrou, só tinha quanto de omeprazol? 3,2 miligramas. Tá vendo? É fácil, é só interpretar o que o problema está dizendo. Se tiver dúvida, corre lá no meu direct, no @profa, Sheila Oliveira, ou vocês também podem colocar aqui, ó, abaixo nas mensagens, tirando alguma dúvida, que eu também respondo, viu? Não necessariamente vocês precisam ir só lá para o Instagram. E a última questão, também foi uma questão de 2024, de concurso, é aqui. Estão prescritos 60 miligramas de gentamicina intramuscular. No hospital está disponível sulfato de genta, né, injetável, ampolas de 80 miligramas por 2 ml. Quantos mililitros serão administrados nesse paciente? Super fácil. Então, o que é que você tem disponível? É isso aqui, ó. 80 miligramas por 2 ml. Então, na hora que eu montar minha regrinha de 3, na minha primeira linha, eu vou botar para cada 2 ml eu tenho quantas miligramas? 80. Mas foi prescrito quanto? 60 miligramas. Então, vou pôr abaixo dos 80, ó, miligrama por miligrama. Então, eu vou administrar quantos ml dessa ampola? Eu vou administrar, ó, apenas 1,5 ml, que equivale, ó, aos 60 miligramas da gentamicina que foi prescrito. Ok, gente? Dúvidas? Me digam. Assim, quem tiver dúvida, me chame. Pode me chamar aqui nas mensagens, pode me chamar lá no meu Instagram e fale assim, eu não entendi a questão X, pode me explicar, eu explico, tá bom? E para quem é de Salvador, região metropolitana, no próximo mês farei um curso de cálculo de medicação e normalmente eu faço algumas práticas, onde eu disponibilizo as ampolas para que vocês tenham a prescrição em mãos, faça o cálculo, aspire o quantitativo daquela ampola, depois diluam. E aí, quem tiver interesse, né, me acompanhe lá no Instagram. E quem tiver dúvida, me chame aqui, me chame lá, como vocês acharem melhor. E quem gostou do conteúdo, por favor, curtam, compartilhe. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para que vocês acompanhem em tempo real a postagem dos vídeos. Tá bom, gente? Obrigada. Tchau, tchau.